De palmas para Jesus, diretamente de Curitiba, em William, importada, tá? Vai hoje ser o instrumento de Deus para nos abençoar aqui nessa manhã, amém? Feche os olhos, estenda a sua mão para cá, para que nós possamos olhar para essa serva de Deus. Senhor, eis aqui, Pai, a tua filha, Pai. Nós queremos aqui apresentá-la diante, Pai, do teu povo. Senhor Jesus, nós sabemos, Pai Celestial, que aprove o Senhor, Pai, marcar esse encontro conosco aqui nesta manhã. Senhor Jesus, precisamos, necessitamos de direção. Precisamos, Pai, de uma palavra que vem diretamente do Teu trono. E nós sabemos, Pai, que o Senhor já colocou no coração da Tua filha. Pai, não venha ministrar aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos e necessitamos. Por isso te pedimos, em nome de Jesus, tudo aquilo que possa, Pai, afugentar, arrancar, Pai, tirar, roubar a semente da Tua palavra do nosso coração. Nós repreendemos, no nome de Jesus, abrimos o nosso coração como uma terra fértil para receber aquilo que é Teu, Pai, a Tua palavra. Por isso, Pai, usa a Tua filha poderosamente, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Som, ligou o som aqui? Oi? A colinha. Obrigado, Jesus. Tu és fiel, Senhor. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade de me trazer aqui. E eu sei que Ele me colocou aqui nesse momento. Aleluia. Quero agradecer ao meu pastor, agradecer ao pastor Flávio pelo convite e pela confiança. Eu estou no Japão a passeio. Tenho 2 filhos que moram aqui, a Lidiane e o William. Estão aqui há mais de 5 anos. O William é casado com a Ritiele e a Lidiane com o Wesley. Tenho 3 netos: Miguel, Lucas, e a nossa princesa está chegando, a Isabel. Já está 6 meses, faltam 6 meses. Em breve teremos uma nova ovelhinha. Em nome de Jesus. No Brasil, eu sou membro da Igreja Batista Nacional do Cajuru. Eu aceitei Jesus com 18 anos, me batizei nessa igreja com 21 anos e sou membro até hoje na mesma igreja. Aleluia. São 34 anos na mesma igreja servindo ao Senhor. Aleluia. Eu louvo a Deus por isso. Foi muito importante na minha vida. Eu preparei, logo após o convite do pastor, eu preparei uma palavra tranquila, uma palavra que eu dominava, estava tudo sob controle. Entendeu o controle? Meu controle. Na terça-feira Deus começou a ministrar no meu coração. Não é isso que eu quero que você fale. Fala tal assunto. Eu falei, meu Senhor, esse assunto é muito delicado para mim. Eu vou me sentir desconfortável. Deixa eu pregar essa palavra. E ele falou, não, vai falar sobre o seu testemunho. Aleluia. Sobre o seu testemunho de vida. Eu relutei, confesso que eu relutei, porque mexe muito comigo. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco. E a palavra de hoje, eu não vim aqui falar somente de tristeza. Eu vim falar de cura. Aleluia. Eu vim falar que Deus é fiel, mesmo quando não entendemos nada do que está acontecendo em nossas vidas. Então vamos começar. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Como eu conheci a igreja local? A igreja local, eu estava no momento... Eu cheguei na primeira vez no Japão em 2022. Eu estava na casa do meu filho, estava tendo uma crise familiar, e eu muito angustiada, muito triste, muito atormentada, e eu falei, filho, eu preciso de igreja, eu preciso de Deus. Onde tem uma igreja? Ele falou, mãe, igreja eu não sei, mas tem um pastor ali que faz oração. Tem um pastor ali que faz oração. Eu falei, é lá que eu vou. Eu estava desesperada, eu precisava de Deus. A gente não consegue ficar sem Deus, a gente já pisou no chão, a gente já conhece.
E aí, fui. Sexta-feira, fui lá. Cheguei lá, tinha poucas pessoas. Eu estava muito mal. Eu fui indelicada com o pastor. Ele pediu para eu ler um versículo, eu falei, não, passo. Olha só. E eu estava muito mal. Ele percebeu, lógico. E foi acontecendo a administração do estudo bíblico, e foi indo, ele pediu aí para eu comentar alguma coisa, eu falei que não. E foi indo, fui me descontraindo. Chegou no final, na hora que eu estava indo embora, o pastor chegou do meu lado e falou assim, o que está te incomodando? O pastor falando, o que está te incomodando? Não, mas fala, tem alguma pessoa te incomodando? E eu fiquei olhando, aí ele falou assim, porque eu tenho uns amigos no Brasil que são da pesada. São muito da pesada, qualquer coisa a gente manda matar. Eu achei estranho o pastor falar isso. Eu achei muito estranho. Eu cheguei em casa e falei com o filho, esse pastorzinho não é. Mas aquele dia o pastor convidou para vir na igreja e eu vim o primeiro dia na igreja. E ali Deus começou a mudar. Aleluia! Eu cheguei na igreja, era a pastora Fernanda que estava pregando. E ela falava muito naquele culto que os descendentes brasileiros são a estratégia de Deus para essa nação, para a salvação dessa nação. E eu ali no meu canto, eu estava num momento indeciso, porque eu sempre fui apegado aos meus filhos, pelo que a gente passou na vida. Eu não posso morar no Japão, porque eu sou viúva. E por eu ser viúva, a lei não permite eu morar aqui. E a gente nunca se separou, a gente morava junto. Casa separada, mas no mesmo quintal. E assim foi. Ali. Cheguei na igreja, a pastora Fernanda estava pregando. E ela falava, descendentes são a estratégia de Deus para essa nação, para ganhar essa nação. E eu lá no meu banco falando assim, mas eu não sou descendente, eu não tenho nada com isso. Aí ela começou a falar do mundo espiritual. E eu falei, para mim nada a ver, não faz sentido, eu aqui, eu não sou daqui, eu pertenço, estou no Brasil. Mas eu fui prestando atenção. E na hora da oração, Deus falou tremendamente comigo. Eu chorei muito aquele dia, não sei se tinha alguém aqui naquele dia, mas eu chorei muito. E Deus falou para mim naquele dia. Você não é descendente, mas é mãe de descendente. Entrou na linhagem. Aleluia. Tudo que aconteceu na sua vida foi necessário para estar aqui. Você está exatamente onde queria, naquela igreja. Aleluia. Eu habito nessa igreja. A minha glória está aqui. Glória a Deus. Essa igreja vai crescer. Eu falei para o pastor, né? E ele falou para mim, estou levantando você e os seus descendentes para trabalhar nessa nação. Naquele momento eu sentia Deus me levantando, a Lidiane do meu lado esquerdo, o William do meu lado direito, mas eu via só a cabeça deles. E eu sentia Deus levantando nós. Então foi muito tremendo, foi um divisor de águas na minha vida, primeiro dia que eu vim nessa igreja. Isso foi em 2022. E só saio daqui se Deus falar para mim. No Brasil eu sou IBLC, amo minha igreja, amo. E em Japão eu sou a Church. Hoje eu não estou aqui somente para falar de tristeza, e sim de cura. Em 2021, eu tinha uma família normal. Meu marido, ele era super carinhoso, um pai muito presente. Um marido provedor, carinhoso, protetor. Então, minha vida estava estável. A gente tinha uma empresa de presta e serviços automotivos, trabalhávamos junto, a empresa na frente, morávamos nos fundos, tudo tranquilo. Numa tarde, aparentemente normal, a gente foi no mercado. Ele não queria ir, ele estava fechando a loja, e eu falei, vamos no mercado. Ele, não quero ir, eu estou muito cansado, amor. Eu falei, vamos no mercado, vamos. Insisti por 2 vezes e ele acabou cedendo. Ele falou, não, vamos no mercado. Ele falou, mas você dirige. Eu falei, tudo bem. O mercado era perto de casa, no bairro, a gente era muito conhecido no bairro, pelo comércio. Chegamos no mercado. A gente entrou, comprou o que era necessário. Saindo do mercado, ele entrou na porta do
O motorista era para eu dirigir, mas ele entrou dirigir, o controle estava na minha mão. E o William quis mais doce. O William já tinha comprado doce, estava com a Lidiana, eles eram criança. Vou dar por a foto das 4. Primeira foto. Não, tudo bem, tudo bem. O William quis mais doce. E meu marido falou, então vai lá pegar, pode ir. E o William foi com a Lidiane. Entraram no mercado. Quando o Paulo entrou no carro, eu fui dando a volta por trás, estava com a chave. Por trás do carro, e veio um assaltante e me abordou. Ele me abordou, eu estava com a chave na mão e a carteira. E ele tentou tirar da minha mão. E eu pensei, ele estava visivelmente alcoolizado, talvez mais alguma coisa. Isso foi em 2001. E aí eu peguei, quis tirar. Eu olhei para o lado, quando eu olhei, já tinha um outro rapaz com o meu marido dentro do carro. Eu só olhei e vi que meu marido levantou a mão. Nesse momento eu vi as crianças vindo do mercado. O mercado a gente estava bem perto, né? Era, como faz muito tempo, não era aquele mercado grande ainda. E o William, o William sentiu que estava tendo um problema, pegou na mão da Lidiane e foi voltando para trás. Nesse momento houve um tiro. Essa é a minha família. Minha família quando era completa. Né? O William, esse foi o último aniversário que o meu marido passou com saúde. O William com 9 anos, Lidiane com 5. E eu vi o tiro. Quando eu vi o tiro, eu já fiquei em estado de pânico. Corri do lado dele, os assaltantes tentaram entrar no carro, me empurrou, mas assim me empurrou, tentou entrar no carro, subir em cima dele e levar o carro. Mas a chave estava na minha mão. No momento eu nem vi, eu fui depois pensar nisso. Estado de choque total. O meu mundo acabou. O meu mundo, naquele momento, acabou. Foi uma tragédia terrível. Eu olhei, quando eu entrei no carro ali, ele estava caído no sofá do passageiro, já um monte de sangue. Ele levou um tiro, entrou aqui do lado e saiu um pouco mais atrás. Ele estava deitado e ele falou, não acredito que eu vou morrer com tiro. E ele falou assim, amor, cuida das crianças. Eu falei, você não vai morrer? Eu já era cristã fazia 13 anos. Eu já conhecia o Deus que eu servia. E eu falei, você não vai morrer, você não vai morrer. E assim foi. Fomos para o hospital. Fiquei em estado de choque, não comia, não dormia, fiquei muito mal. Cheguei no hospital, deu lesão total na C3. A C3, ela paralisa do pescoço para baixo. Então, ele malmente mexia a cabeça e falava muito baixo. Ele era um homem dinâmico. Eu sempre fui serena. Ele era a alegria da casa. Ele trabalhava, ele pegava com as crianças, ele saía com as crianças, ele pegava a bicicleta, ia para o parque, ele pegava os primos, e ele era assim. E eu sempre tranquila, mas sempre caminhando junto. Aleluia, Deus. Glória a Deus, Jesus. Logo no início, na primeira semana, eu não sei quantos dias direito, eu fui para casa descansar, totalmente esgotada. Meu marido, ele era o sacerdote da casa, era a minha base. Eu era cristã, mas ele era sacerdote. Eu cheguei em casa, fui dormir muito cansada, e eu ouvi uma voz de trovão que falou, Isaías 54. Glória a Deus. Isaías 54. E eu falei, Senhor, estou muito cansada, Senhor. Eu não consigo ler agora. Eu estou muito cansada. Me lembra amanhã de manhã. Aí eu dormi, quando eu acordei de manhã, a primeira coisa, eu abri o olho, a voz de trovão. Eu falo voz de trovão porque era uma voz diferenciada do Espírito Santo. O Espírito Santo ele fala calmo, ele fala tranquilo, e era uma voz de trovão. Ele falou, Isaías 54. Ali, Isaías 54, tem muitas promessas na minha vida. Deus falou. Só que naquele momento que me chamou a atenção, foi o versículo que o Tiago vai colocar, o pastor Tiago. Aleluia, Deus.
Naquele momento, o que mais me chamou a atenção foi... Não, tudo bem. Não, mas assim tá bom. Aqui, ó. Ah, que o 5 não tá, não é isso? Olha lá. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Aí ali eu falei, ele vai morrer. Senhor, ele vai morrer. Porém, eu tinha muita fé. Muita fé. Eu orava, eu jejuava, eu buscava a Deus e sabia que Deus podia mudar. Sabia que Deus podia mudar. Eu já sabia o Deus que eu queria. O diagnóstico dele é tetraplegia irreversível. Não existia cirurgia, não existia nada a ser possível fazer. Da noite para o dia, o meu quarto virou um hospital. Cama especial, cadeira de roda, cadeira de banho, fraldas, passar sonda. E assim foi. Nessa época o William tinha 9 anos e ele me ajudava muito porque assim, a família ela ajuda. Só que a família, todo mundo trabalha, cada um tem sua vida. E assim a gente ficou sozinhos. O William me ajudava, ele tinha 9 anos, ele subia na cama porque para virar a pessoa precisa da travessa, que é um lençol que você põe por dentro para poder movimentar ele. Tudo eu tinha pavor. Eu tinha pavor que ele tivesse escada, eu tinha pavor que ele quebrasse. E era muita insegurança, muito medo, muito pavor. E o William subia na cama para me ajudar a virar para virar o pai, com a travessa. O William me ajudava a pôr cadeira de roda, o William dava banho no pai. Foi muito difícil. O que aconteceu que as escaras são terríveis. Até um ano caminhou tranquilo, depois começou a abrir escara. Abriu uma escara nele, sem brincadeira nenhuma, desse tamanho no cóccix. E aquilo era profundo, tinha secreção, e eu tinha que fazer curativo todos os dias. Eu enfiava a pinça lá dentro, eu dava para mim ver a capa da costela, como que é. E ele virava e eu falava, Senhor, para que isso? Ele não está sentindo nada. Ele não está vendo, ele não pode ver. Por que isso? E era muito horrível você ver a pessoa que você ama definhando na cama, porque escara, a carne apodrece, e aí tem que tirar. E é muito horrível isso. E eu amava ele. Era muito difícil ver ele sofrendo. Mas tinha fé que Jesus ia mudar a história, que Jesus ia curar. Mas Deus tem um propósito junto. Na cama, ele teve 3 experiências com Deus. O meu marido, ele aceitou Jesus, mas ele estava no processo. Ele estava no processo, mas tinha aceitado Jesus. A primeira experiência que ele teve era de madrugada. E eu acordei com ele chorando de soluçar. E eu acordei assim, na hora me falou. Ele teve uma experiência comigo. E eu peguei e virei com o canto e dormi. No dia seguinte ele me contou. Amor, veio um homem andando até o pé da cama. Ele tinha roupas muito brancas, e o rosto dele tinha muita luz. Ele tinha uma forma humana, mas tinha muita luz, eu não conseguia ver direito. E ele me falou, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esqueci de pedir para você colocar o Hebreus 13:8. Mas enfim, tudo bem. Aí o que Jesus falou isso para ele. Aí quando ele falou, eu falei, mas eu vejo Jesus escreve aqui, Jesus, como que você sabe? Aí eu abri a Bíblia e mostrei. Jesus disse, eu sou mesmo ontem e hoje eternamente. O que eu acho muito incrível, que meu marido não sabia essa palavra. Ele não sabia isso. Como também eu não sabia que eu tinha feito Isaías 54, não tinha noção nenhuma. Para vocês verem como Deus cuidou e como Deus agiu em nossas vidas. A segunda experiência que ele teve foi um sonho. Ele sonhou que a gente estava na empresa, estava cheio de carro, cheio de movimento, a gaveta cheia de dinheiro, e nós dois trabalhando. E chegou um senhor, que estava na porta de aço, na loja, e falou assim, aqui tá bom, Paulo? Aqui tá muito bom, eu estou muito feliz. E esse senhor insistiu, aqui tá bom mesmo, Paulo? Aqui tá muito bom. Tinha dinheiro, tinha serviço, eu sou editor empresário. Aí ele falou, vem aqui que eu vou te mostrar outra coisa. E meu marido deu a volta e ele pegou na mão do Paulo.
começou a subir. Começou a subir. E meu marido falou que ele via o carro pequeno, a loja pequena, e começou a subir, chegou no paraíso. Chegou no paraíso, eles que viu rios cristalinos, viu montanhas, grama, eles que viu flores, árvores, e que era tudo muito lindo, que não existe comparação com daqui da terra. Meu Deus. Que era tudo muito lindo. E quando chegou lá em cima, esse senhor que teve asas, era um anjo. Lá, o marido falou que ele não lembrava que tinha eu e as crianças. Porque ele não queria morrer, porque ele queria muito proteger. Ele era o pai da família, ele queria proteger a gente, ele não queria morrer. E ele lutou bravamente. Ele lutou por 1 ano, 10 meses, 19 dias. Até que ele descansou, já recolheu ele. Isso, de certa forma, me consolou, porque ele não lembrava que tinha as crianças. Porque senão ele ia sofrer, né? A terceira experiência que ele teve. Essa experiência foi muito estranha na época. Ele falou, amor, Deus me falou que muitas pessoas iam ser salvas através da minha vida. Mas o que eu achei estranho, amor, é que essas pessoas eram só japoneses. Ele era licei, eram só japoneses. Naquele momento, o que eu pensei? Deus vai curar ele e Deus vai levar para o Japão. Embora a gente nunca pensamos em ir para o Japão. Nunca pensamos. E ele veio, e assim foi. Ficou, mas eu nunca esqueci. Hoje eu aqui pregando no Japão. Aleluia, Deus. Deus é lindo. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Tu és bom. Antes dele internar a última vez, ele conversou comigo. Ele falou assim, amor, é melhor eu partir. Acho que tu não gostava de falar morrer. Então, é melhor eu partir para você cuidar melhor das crianças. E eu chorava. Eu falei, para de falar com isso dele, ele não estava bem. Para de falar isso. Não, amor, é melhor você cuidar das crianças. Eu sei que Deus vai te ajudar. E assim foi a última internação dele. Eu cheguei, quando ele ficou lá, ele chegou, estava com infecção generalizada. Foi feita uma cirurgia nele, depois de 2 dias. Eu acompanhei tudo, fiquei no hospital, porque como ele não mexia o braço, não podia comer, não podia nada, ele dependia 100% de mim e das crianças. Quando eu cheguei no hospital, eu abri a porta e vi uma equipe médica em cima dele fazendo massagem cardíaca. Fecharam a porta rápido, eu saí, logo após, mais uns minutos, saíram os médicos e a enfermeira veio falar para mim que ele tinha entrado em óbito. Por mais que a situação estivesse difícil, ele estava muito debilitado. É a segunda foto, Thiago. Já colocou? Ah, não vi. Ele estava muito debilitado, ficou pele e osso. Mas mesmo assim, eu acreditava que Deus podia mudar, Deus podia curar. Eu acreditava que Deus podia curar ele até no velório, levantar ele até no velório. Fé não voltou. Fé não voltou. Mas Deus tinha propósitos. No luto, agora vamos falar do luto. Como eu me senti esse tempo do luto? Porque agora eu era uma mulher sozinha, meus filhos dependiam de mim. Eu me senti caminhando ao lado da sociedade, porque na minha igreja tem casais, tem jovens, eu não era nem casada nem jovem, nem jovem, eu podia, porque apesar de eu ter 32 anos, a minha cabeça era de casar e tinha filhos. Primeira coisa que eu pensei, não vou casar, vou esperar meus filhos crescerem, porque eu pensava assim, eles perderam a pai de uma forma muito trágica, eu não quero fazer mais problema para eles. Eu me senti excluída, eu não cabia em lugar nenhum da igreja, não por culpa da igreja, pela situação, as pessoas me olhavam, não tinha uma palavra de conforto. O meu relacionamento com Deus ficou complicado. O meu relacionamento com Deus, eu era muito temente a Deus. Muito temente a Deus, mas ficou uma falha aqui, ficou algo. Por que Deus permitiu? E foi aquela luta, e Deus foi me transformando e foi caminhando.
Quando eu cheguei no hospital, recebemos aquele quilômetro, eu falei, aí eu peguei, liguei para minha irmã Edilene e falei, Di, assim, eu tenho 5 irmãs, são só mulher, eu amo minhas irmãs. Falei, Di, resolve o velório, eu não quero saber de nada. Resolve do jeito que você quiser na igreja, faz o que você quiser. E liguei para minha cunhada, a Rosilene, amo muito ela também. Zi, essa era a cunhada, ela era a esposa do irmão dele. Zi, resolve o enterro. Eu não tenho dinheiro nem para fazer enterro. A crise financeira chegou porque a gente fechou a empresa, eu aluguei, mas passou um tempo o inquilino não estava pagando o aluguel. Essa parte foi bem difícil, cortou água, faltou as coisas e eu tinha dificuldade em pedir. Eu me senti humilhada em pedir. Eu tinha uma situação estável e agora eu preciso pedir. Era muita humilhação. Algumas vezes pessoas trouxeram alimento para casa, frutas e verduras, a igreja também deu uma doação, mas o problema era eu queria resolver tudo sozinha. E eu fui acumulando tudo isso dentro de mim. E eu falei para minha cunhada, resolve enterro que eu não tenho dinheiro, eu não quero saber de mais nada, só quero saber dos meus filhos. O William estava com uma tia do lado da família do Paulo e a Lidiane com uma tia do meu lado, a minha irmã. E eu falei, deixa eles juntos que não falem nada para eles, eu quero dar notícia para eles. E aí eu cheguei no local que os dois estavam lá, já tinha família junto, mas eu pedi para não falar, eu chamei os dois. Nessa época o William tinha 11 anos e a Lidiane tinha 7. Eu chamei os dois, tinha um jardim, uma grama, falei, vamos ali orar? Pedi para eles ficarem de joelho, eu também fiquei, peguei na mão deles, orei e voltei. Aleluia, Deus. E voltei. A Lidiane ficou quieta, a Lidiane era mais nova, e o William saiu gritando, não. E eu saí correndo atrás dele, para consolar ele. Minha vida toda eu tentei consolar ele. Porque ele ficou muito marcado, porque meu marido era muito ativo, jogava bola com ele. A partir dos 3 anos, onde meu marido ia, meu filho ia junto. A Lidiane mais nova ficava comigo, eles têm 4 anos de diferença. Eles iam pescar junto, eles iam jogar bola junto, iam no mercado junto. O William era o orgulho do pai dele. Enfim, como eu disse, passei a vida inteira tentando suprir a falta do pai, tanto no William como na Lidiane. Tentei fazer o meu melhor. Não deixei de ir na igreja, sempre indo na igreja, sempre buscando a Deus. Porém, tinha uma falhinha ali eu com Deus. Como que eu posso falar? Não deixei de crer, mas eu tinha algo que eu não esperava. Minha família era linda. Como assim, Deus? Como assim? E como era em 2001, ainda a igreja naquele tempo não tinha tanto entendimento. Hoje tem internet, tudo, mas muitas pessoas falavam que ele plantou, por isso aconteceu isso. Meu marido era muito mais bom de coração do que eu. Tinha aceitado Jesus, estava no processo. Ele era generoso, ele ajudava. Ninguém passava dificuldade por ele, porque ele tentava ajudar. E eu falava, o coração dele era melhor que o meu. Mas enfim, Deus tem um propósito. E nessa dor, nesse luto, Deus tem um propósito na minha vida. Nesse luto, o que era luto virou propósito. O que era silêncio virou voz. No luto, em toda essa minha vida, as pessoas perguntavam, por que ele morreu? Quem não conhecia a história? Eu falava, foi um acidente. E eu escondia essa dor. E eu não falava disso. Muitas vezes eu caía. Como assim? Eu vi uma foto dele, eu caía fundo. Eu levava 1, 2, 3 meses para levantar.
Eu não queria ir na igreja, eu não queria conversar, eu queria ficar só na casa, em cama, assim. E muitas vezes aconteceu esse episódio na minha vida até o ano passado. Glória a Deus. Como eu disse, tem várias fitas em casa sobre ele, brincando com Ira. Eu nunca tive coragem de ver uma fita. Um vídeo, eu nunca tive coragem de ver. Qualquer coisa, que nem falei, uma foto, eu caí. Há um tempo atrás, a família dele colocou um vídeo. E eu abri, sem saber o que era, e apareceu ele no vídeo. Eu fiquei muito mal. Isso faz uns 3 anos. Muito mal, muita dor. Todo aquele sentimento voltava. Toda aquela tristeza voltava. E eu lutava para levantar. Eu lutava, não era fácil. Orava, buscava a Deus. Mas nessa época que eu caía, eu me distanciava um pouco porque eu não entendia muito o que estava acontecendo. O ano passado, quando eu vim para o Japão, o ano passado, quando eu voltei muito triste. Por que triste? Porque eu achei que tinha uma porta para eu ficar aqui. Eu quero morar aqui porque eu quero morar aqui. Antes era porque minha família estava aqui. Agora porque Deus falou que Ele me levantou para essa nação. Aleluia. Então a porta, eu tinha certeza que tinha aberto uma porta. Mas a porta fechou. E eu voltei para casa no ano passado, muito triste, chorando, porque eu vim com muita expectativa que eu ia ficar. Fui chorando, mas eu fui chorando, mas chorando mesmo, gente. Passando mal, as dores voltam, as emoções voltam. E eu falava assim, Senhor, eu estou indo para o Brasil porque o Senhor está me levando. Não é por causa de lei, não é por causa de homens, não é por causa de nada, o Senhor está me levando. Chegando lá no Brasil, não lembro se eu falei que eu trabalho na intercessão da minha igreja. E trabalho também num projeto lá que é Veredas Antigas, que trabalha a cura das emoções. E eu trabalho, sou intercessora. E há muito tempo já que tenho Veredas na nossa igreja de cura das emoções. Uns 20 e poucos anos. Fui muito triste para o Brasil. O que aconteceu? O William ligou para minha mãe. Manda aquela foto que eu estou fazendo 9 anos, que é essa foto que eu coloquei hoje. Porque o Miguel vai fazer 9 anos. E eu quero mostrar para o Miguel. Aquilo desabou. Eu não falei para ele na hora, mas caí feio. Caí feio, as emoções voltavam, a dor voltava, eu não entendia essa tristeza. Faz 20 e poucos anos que aconteceu isso. Hoje eu vim falar de cura, não só de tristeza. E o William pediu e eu fiquei muito mal. Chorava, né? A Lidiane, gosto dela, era usada por Deus, ela me dava uns versículos que tinham tudo a ver com o meu momento. Eu não gostava de compartilhar com eles, porque eu tentei preservar a emocional deles de todas as formas. Quando eu cheguei no Japão, esqueci de falar, meus filhos estavam distantes do caminho de Deus. Através que eu fui lá, que eu fui a primeira vez na igreja, Deus conectou a minha família com a igreja. Meus filhos hoje estão na presença de Deus. Glória a Deus. Aí eu fui na minha irmã, estava mal, mas já fazia um mês e pouco, mas era difícil levantar. Não tenho palavras para expressar. Fui na minha irmã tomar um café. Essa minha irmã, ela também trabalha em várias áreas da igreja. Eu me batizei antes, ela me batizou um ano, 10 dias depois. Eu fui lá e ela percebeu que eu estava mal. Ela falou, Lisa, você precisa de cura nessa área. Eu falei, cura? Eu falei, como assim cura? A minha história não tem o que fazer. Eu perdi meu marido tragicamente, fomos assaltados, meu marido levou um tiro na frente dos meus filhos e na minha frente. Não existe cura para isso. Essa tristeza nunca vai me abandonar. É a minha história. É a minha história. E antes a minha história era de morte e tristeza. Hoje a minha voz é de cura. A minha irmã falou isso. Minha irmã, ela é muito espiritual, ela tem muitos dons, ela é psicóloga. E eu fui para casa e fiquei pensando sobre isso. E eu chorava de soluçar. Eu falei, Senhor, isso não é normal. Faz 23 anos. Isso não é normal. Eu falei, Senhor, se eu preciso de cura das minhas emoções, me cura. Dali 2 semanas ia ter o Veredas, que era a cura das emoções. E eu fui trabalhar nesse Veredas. Fui trabalhar. E lá, o Espírito Santo começou a me incomodar sobre essa dor.
E as emoções começaram a fluir e eu de todas as formas me controlando para que ninguém percebesse. Como eu fazia a vida inteira. Ninguém sabia a minha dor. Só se alguém conhecesse alguma coisa, porque eu não falava. Eu não queria falar de morte, não vou falar de morte. Qual que é o meu testemunho? Eu sou cristã há 30 e poucos anos e meu testemunho é de morte. Não vou falar. Fui lá trabalhar. O Veredas, ele funciona assim. É uma palestra e depois fazem grupos pequenos. E eu fui em grupo pequeno interceder com a minha colega. É o Espírito Santo que age. Somente o Espírito Santo que age. E ali eu estava, começou a aumentar. Não era vômito que eu queria fazer, mas começou a aumentar. Quando ela falou para mim assim, agora a gente vai fazer a última oração, que é feito na sexta-noite e o tarde e sábado o dia todo, esse projeto. É a oração final. Vai encerrar. E eu falava para mim, Senhor, se o Senhor quer me curar, se tem alguma coisa, me dá um sinal, me dá uma oportunidade, porque eu não vou falar sozinho. E aí, no final, quando foi fazer a oração final, a minha colega olhou para mim e falou assim, e eu estava muito mal. Eu tentando esconder, e ela falou assim, tá tudo bem com você? Eu falei, tá, mas eu queria falar uma coisinha. Falei assim na hora. E a gente sentou. Quando eu comecei a falar, eu comecei a gritar. A minha vista escureceu. E eu gritava. E eu estava num lugar escuro. Aquelas emoções todas vieram com muita força. O meu pânico, o meu medo, a minha tristeza. Eu era muito triste. E veio com muita força. E eu gritava. E eu falava, o meu marido dormia com meu filho de mão dadas. Ele era muito carinhoso. O meu marido isso. E aí eu não conseguia, eu gritava e estava escuro. Eu estava no escuro. Aí ela me levantou, me abraçou e ficou orando no meu ouvido. Senhor, quebra as cadeias, Senhor, libera ela. E começou a fazer uma oração de cura na minha alma ali. E eu fui me acalmando. Aí eu estava calma, ela me abraçava firme. E aquilo foi muito importante para mim. Era como se estivesse ouvindo a minha dor. E aí eu peguei, e ela falou, eu me acalmei, eu peguei, ela falou, você já foi curado, você já foi liberto? Eu falei, amém, muito obrigado, amém. Quando eu falei, amém, muito obrigado, comecei a dar risada. Comecei a dar risada, e o Espírito Santo falava para mim, alto e claro, chega de tristeza, chega de dor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Naquele momento eu não tinha a noção, eu não tinha ideia do que tinha mudado na minha vida. Hoje eu sou outra pessoa. Aleluia. A honra e glória do Senhor, Ele tirou esse peso de mim, que eu não sabia, eu era cristã há muito tempo. Como assim? Mas eu entendi que Deus tinha um propósito na minha dor. Deus tinha um propósito na minha dor, para eu ter voz, para eu ter autoridade, para falar para vocês. Aleluia. Que a gente não precisa carregar essa dor. Que Jesus quer tirar essa dor da gente. Aleluia. O inimigo, ele lança sementes para nos prender. Esse mundo é um mundo caído. Então existe uma guerra espiritual. Só na glória a gente vai estar livre de tudo. E o inimigo lança sementes na emoção. E você vai ficando preso ali. Então, você passou por um luto. Se faz muito tempo existe uma dor, não está certo. Se você passou por perdas, por problemas, abuso, falta de perdão, você está com um problema emocional. E Jesus vai te curar hoje. Aleluia. Deus não me trouxe aqui em vão hoje. Porque a palavra era outra, Ele ministrou, Ele falou para ministrar essa, e Ele me deu certeza que hoje ia haver cura aqui. Aleluia. Hoje vai ter cura aqui das emoções. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus. Hoje eu me sinto privilegiada, porque Deus me escolheu para isso. Era necessário passar por isso, para eu ter voz. Como a pessoa vai ter voz se não passa por isso? Hoje eu não trago palavra de morte, eu trago palavra de vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Salmos 147, 3.
isso. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Aleluia, Deus. Talvez você seja como eu, que esconde a sua dor. Talvez você seja como eu. Mas hoje Jesus vai te curar. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Essa palavra para hoje. E hoje vai haver cura aqui. Em nome de Jesus. Nesse momento, quero que todos fechem os olhos. Aleluia, Deus. E converse com Deus. Se há algo, busque de Deus. Há alguma mágoa que você tem, há algum problema, alguma dor que você tem na emoção. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Nesse momento, o Espírito Santo está falando com você e está te mostrando. Aleluia. Aonde você está com problema emocional. Não resista. Não resista. Fale para Deus, conte a sua dor para Deus. Aleluia, Deus. Fala para Deus que você não consegue caminhar mais assim e que hoje você soube que não precisa caminhar mais assim. Aleluia, Em nome de Deus. Jesus. Aleluia. Fala, Espírito Santo. Hoje vai haver cura aqui. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Pai. Oh, Deus. Santo, santo é o teu nome. Fala com o teu povo, Pai. Mostra, Senhor, onde há problemas de emoção, Pai. Em nome de Jesus. Mostra. Oh, O Espírito aleluia. Santo falou com algumas pessoas aqui. Agora, nesse momento, eu peço, se você sentiu que Deus falou com você, levanta e vem até a frente. Que a Aleluia. gente vai fazer, vamos fazer uma oração por você. Aleluia. Não saia daqui com essa dor. Aleluia. Somente Jesus pode tirar essa dor e mudar a sua história. Oh, Deus. Você não precisa carregar essa dor. Aleluia. Tem mais pessoas que Deus quer trazer aqui na frente. Oh, aleluia, Jesus. Não resista. Não resista. Ouça a voz do Espírito Santo. É, Jesus. Não esconda a sua dor como eu fiz. Oh, aleluia. Não fique em silêncio como eu fiz. Oh, Em aleluia. nome de Jesus, venha para a frente. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Deus. Oh, maravilhoso Deus. Por essa igreja do Senhor. O Santo Espírito habita aqui, Pai. A tua glória está Oh, aqui. aleluia. Traz mesmo, Senhor. Cura, Senhor. Hoje é um dia de cura. O Espírito Santo está aqui. Hoje é um dia de cura. Venha. Aleluia. Não resista à voz do Espírito Oh, Santo. aleluia. Você pode estar achando que é uma bobeira, que foi algo pequeno, mas você lembra, mas te machuca. Venha para frente. Oh, aleluia. Você está com dúvida? Venha para frente. Em nome de Oh, Jesus. aleluia. Oh, Deus. Santo, santo. Grandioso Deus. Glória a ti. Aleluia. Você que está aqui na frente, feche seus olhos, põe a mão no coração. Eu vou fazer uma oração e vocês vão repetir. Ok? Aleluia. Senhor Jesus, eu reconheço que há dores dentro de mim, que eu não consigo carregar sozinho. Hoje eu coloco diante do Senhor todas as feridas da minha emoção, Oh, aleluia. todas as memórias que ainda doem, Oh, aleluia. tudo aquilo que eu escondi de mim mesmo. Eu entrego o meu passado Aleluia, Deus. e declaro que ele não tem mais poder sobre mim. É. Cura o meu coração, Senhor Jesus. Toca em cada área quebrada dentro de mim. Eu recebo o teu amor, a tua paz e a tua cura.
Em nome de Jesus. Aleluia. Agora eu vou orar. Vocês não precisam repetir, ok? Pai de amor, Pai celestial. Deus. Essa manhã o Senhor separou para uma manhã de cura, Pai. Isso é verdade. Vem agora, Senhor, com teus cantos espíritos, Pai. Aleluia. O bálsamo, Senhor, e passa nos corações dos que estão aqui na sua frente, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Somente o Senhor tem todo o poder, toda a honra e toda a glória, Pai. As pessoas que estão aqui, elas deram o passo de fé, Senhor. Elas creem em Ti, Senhor. Pai, cura, Pai. Cura as emoções, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que haja transformação. Somente o Senhor conhece cada cantinho do nosso coração, cada dor que temos, Pai. Aleluia. Ah, Paizinho, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo está passando no meio de vocês. Está passeando. Está havendo cura, já está havendo cura. Em nome de Jesus. Santo, glória a Ti, lá está, Aleluia. Te louvamos, confiamos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra foi essa? Que testemunho foi esse? Eu tenho certeza absoluta que Deus tirou pessoas aqui nesta manhã dessa prisão. Como foi na vida da Lisiane, eu tenho certeza que na vida de muitas pessoas aqui. Olha esse testemunho, olha essa história. Eu quero neste momento agradecer a Deus pela tua vida. E nós queremos honrar a tua vida aqui hoje. Aleluia. Eu quero que o William venha até aqui, a Lidiane venha até aqui, você também, o Binho, a Richelle. Olha, gente, Éramos 4. as crianças estão aí, vem também. Binho, Richelle, vocês foram abençoados aí, viu? Pastor, eu quero que você entenda o que Deus fez aqui nessa manhã. O que Deus está fazendo no nosso meio, Jesus Cristo? Como que Deus é bondoso e maravilhoso. Como a própria Lisiane disse, quantos anos aprisionada. E hoje ela usou essas mesmas algemas para poder arrancar gemas de muitas pessoas. A Bíblia diz em 1 Coríntios que Deus consola-nos, para que nós possamos consolar o próximo. Eu louvo a Deus porque Deus falava muito no coração sobre a vida dela. Eu sei que tem milagre maior ainda na vida dela. Eu sei que nós estamos diante de um William que é um pregador, um ganhador de almas. Porque a semente foi deixada lá pelo Pai. É verdade, é verdade. Quando ela contou essa história de que vai ganhar nações, o Pai semeou. Eu tenho certeza que nós vamos nos encontrar lá na glória. Em nome de Jesus. Vamos desfrutar de todo esse sofrimento terreno que tivemos, porque Deus está no controle de tudo. Eu quero que você saiba, Deus está no controle de tudo. Um dia Jó passou por uma situação semelhante. Ele entrou numa conclusão que ele só conhecia Deus de ouvir falar. Vem aqui, Luquinhas. Eu quero que hoje, vai ali com a sua família, olha que lindinha. Eu quero que vocês olhem muito bem para essa família, porque vocês vão ouvir muito falar deles. Em nome de Jesus, Pai. Nós estamos falando aqui diante de uma família que tem promessa. E as promessas do Senhor nunca, jamais são frustradas. Eu quero que a igreja, no nome de Jesus, estende a mão para cá, para que nós possamos orar e abençoar eles. Oh Deus, obrigado, Senhor, Pai, na tua presença. Obrigado, Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. nós queremos aqui no nome de Jesus, Pai, agradecer o Senhor, agradecer o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia. Obrigado, Deus, por nos presentear nesse dia chamado hoje. Obrigado por ministrar a nossa alma, o nosso coração. Obrigado, Jesus, por trazer cura aqui para nós nesta manhã. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus amado, por nos libertar das algemas que um dia foram, Pai, colocadas. Pai, nós queremos aqui como igreja, nós queremos orar, Pai, pela vida desta mãe, dessa sacerdotisa, Pai,
que, Senhor meu Deus eterno Pai, somente o Senhor sabe o que passou durante todos esses anos para chegar até aqui. E hoje, Deus, a sua promessa se cumpre, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, hoje a sua promessa se cumpre aqui nessa casa. Queremos orar pela vida, Pai celestial, desse primogênito, Pai. Queremos orar, Pai, pela vida do William, Deus. Pai, pedindo que o Senhor venha desbloquear, que o Senhor, Pai, venha liberar, Deus Todo-Poderoso, o propósito que o Senhor tem na vida dele, Pai. Que um dia foi roubado, Senhor meu Deus, quando pequeno, o Senhor restaura aqui hoje no nome de Jesus. Papai querido Deus Todo-Poderoso, essa mesma criança, a Lisiane, Diane, Deus Todo-Poderoso, que Deus de Saúl naquela praça, naquele ambiente, com aquele jardim, recebeu aquela notícia, Pai. Hoje, Deus Todo-Poderoso, o Senhor abre as comportas do céu, para que o ministério do Senhor seja liberado da vida da tua filha. Senhor meu Deus, Pai, coloca no teu espírito, com a poção por completa, Deus. Vem o desejo, Pai, de buscar, o desejo de viver os milagres do Senhor. Querido Deus, oramos, Pai. Oramos, Pai celestial, pela vida do Binho, Deus. Não é à toa que ele está aqui dentro. Não é à toa que ele está nesse Japão. Há um propósito, uma promessa da parte do Senhor. Libera sobre a vida deles hoje, Pai. Da mesma forma, meu Pai, toda dor, Pai celestial, tudo aquilo que, Pai, a Richelle viveu no seu passado, Pai, em nome de Jesus, o Senhor faz coisas novas a partir de hoje, Pai. Senhor Jesus, é um novo tempo para essa casa, é um novo tempo para essa família, é um novo tempo para essa cidade, é um novo tempo para essa nação. Querido Deus, nós como igrejas oramos e abençoamos essa família, Pai. Deus, que essas crianças já estejam inscritas no seu livro da vida, para operar coisas maiores, Pai. Senhor Jesus amado, são gerações aqui, Pai. Nós estamos diante de 3, 4 gerações aqui, Pai, que o Senhor nunca esqueceu, nunca abandonou. Da mesma forma, Pai, como igreja, nós queremos orar por essas pessoas que vieram até aqui na frente, que se sentiram aprisionadas, que se sentiram um dia, Pai, Senhor Jesus, algemada nesse quarto escuro. Pai, em nome de Jesus eu vou dizer, podem sair daqui glorificando, exaltando a Deus, porque o tempo da escuridão acabou. É o tempo do novo, é do renovo. Aleluia. Papai, para esse irmão, para essa irmã que veio aqui hoje, nós queremos agradecer a Deus por trazer eles em paz e segurança. Que dia, que culto maravilhoso o Senhor escolheu para que o seu nome viesse a ser honrado e glorificado. Querido Deus, nós reconhecemos o Senhor como nosso Senhor. Pai, colocamos a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo diante de Ti e dizemos: governa, toma, Pai, toma posse, toma o controle, Pai, porque nós sabemos, Deus Israel, que o Senhor sempre estará, o Senhor sempre tem planos, o Senhor sempre tem projetos, sempre de paz sobre a vida do Teu povo, Pai, nunca de morte, sempre de vida. E como bem disse a Tua palavra, aquele que crê no Senhor, ainda que morra, ainda que esteja morto, diz a palavra do Senhor, viverá. Nós cremos, Pai, queremos encontrar esse Paulo, esse homem, Pai celestial, Deus Israel, que deixou sim semente de vida aqui nessa terra, Pai. Por isso nós honramos a vida dessa família e glorificamos o Senhor no nome santo de Jesus. Amém. A igreja deu uma salva de palmas. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Aquela fotinha ali já estava prevista, né? Com aquela criancinha na barriga, né, Lidiane? Que maravilha. Você não vai sair daqui sem antes dar um abraço e cumprimentar essa família, amém? Obrigado, Lidiane, por hoje. E é primeira de várias, porque agora não para mais. Tá? Nós vamos ver aqui o William pregando, vamos ver o Binho aqui pregando, vamos ver aqui a Richelle, vamos ver essas crianças aí, no nome de Jesus. Quem recebeu a palavra hoje, diga amém. Amém. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Amém. Irmãos, Deus é bom demais, gente. Meu Deus do céu. Olha isso aí, hein, Marcelinho.
Deus é bom demais. E eu quero aqui dar apenas a bênção apostólica. Quero dar esse grito de guerra com muita alegria, porque hoje o nome de Deus, mais uma vez, foi honrado e glorificado. Cara, vou falar uma coisa pra você. Estou me segurando para não correr aqui. Mas hoje Deus arrancou pessoas do cativeiro. É motivos de glória, gente. É motivos de alegria. Porque, Rodrigo, nós nos alegramos porque nós temos um Pai que é Deus. Amém? Olha que curioso, não ia falar, mas eu lembrei do Rodrigo. Um dia coloquei essa mulher no meu carro, a Cláudia leva, eu tenho que despachar esse negócio, né, Cláudia, de quarta-feira. Olha que curioso, gente. A mãe do William, a Lisiane, falou para mim assim: pastor, e depois que orou, eu recebi a unção do riso. E aí eu falei assim, mano, é muita droga, não é possível. Porque eu vim do seminário teológico que eles ensinavam isso, que esse negócio de unção do riso aí não tem pacto com Deus. Então eu cresci na faculdade ouvindo isso. Então quando começava alguém, eu já, opa, vou abrir meu olho. E ela me testemunhou isso aí um dia. No dia seguinte nós estávamos na intercessão, 4 horas da manhã, orando lá no Discípulos para o culto de Santa Ceia. Não sei se vocês se lembram. 4 horas da manhã. E aí o Espírito Santo falou: vou visitar. Pegou o Rodrigo e a unção do riso bateu sobre ele lá. Aí eu falei assim: meu Deus do céu, eu conheço esse menino, eu peguei no colo. Sabe o que é isso aí, meu irmão? Olha aí, ó. O tempo de lágrimas tem dia para começar e tem dia para terminar. Como dizia meu pastor, só entende de lágrimas quem já chorou. Só entende de dor quem já foi ferido. Vê essa unção do riso para quem esteve 20 anos aprisionada, pelo amor de Deus, não é somente para eles rirem, mas é para a igreja inteira, porque o tempo de chorar encerrou. Aleluia! Aleluia! Estenda a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a eterna doce comunhão do Espírito, esteja com cada um de nós, não somente hoje, e que a igreja numa única voz possa dizer: amém! Ô, Bruna, vai fazer barulho, tá? Você é muito barulhenta, tá, Bruna? Você e a sua mãe gostam de fazer barulho. Mas ó, presta atenção, o inimigo das nossas almas está lá fora. Está lá fora falando: não, esse povo aí perdeu. Ei, quem perdeu mais uma vez foi eles. Entende? Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Então é o seguinte, para glorificar a Deus, eu vou dar um grito de guerra top. Grito de guerra de vencedor. Daquele que rodopiou 7 vezes a muralha e caiu. É o povo de festa. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Ih, para. Agindo Deus. Quem impedirá?